Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. É um prazer ter você aqui comigo. E hoje vamos fazer um workshop incrível. Olha, espero que você goste muito, que você possa ter esse reencontro, né? O retorno da criança ao sol. E vamos entender cada vez mais o quanto isso vai ser significativo na sua vida. E eu quero seu feedback depois. E eu quero que você expanda muito. Essa é a minha contribuição para você, tá bom? Gratidão por estar aqui. Vamos começar. É, Quem sou? Sou o eu sou. Isso mesmo, sou o eu sou. Nessa realidade, estou experienciando, né, como Fagner, facilitador de consciência. Isso mesmo. Tenho uma jornada ampla em autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. As minhas formações acadêmicas são gestão de recursos humanos, pós em PNL, que é programação neurolinguística, psicanálise, psicoterapia, neurociência e desenvolvimento humano, MBA em gestão do conhecimento. Entre essas formações, sou facilitador de barra de axis, facelift energético, sinfonia das possibilidades, são cursos que eu já fiz, e coerência harmônica, holococriação e criando aí prosperidade, constelação familiar e mestres de Reiki egípcio. Entre cursos internacionais, Ser Feliz na Universidade da Índia e Motivação pela Faculdade de Michigan. Isso compõe a minha capacitação aí acadêmica e para ser realmente uma contribuição. Então, se vocês podem perceber, as minhas escolhas elas sempre foram voltadas para o desenvolvimento humano, sempre voltada ao contribuir com as pessoas de alguma maneira. Por isso que eu me tornei facilitador de consciência, dando atendimento, fazendo palestras, tudo para expandir a consciência das pessoas, para que elas sejam felizes. E aí, você está feliz? Agora nós já nos conhecemos e espero que você se aprofunde cada vez mais. Aqui é só uma nuance das possibilidades que você pode acessar realmente olhando para esse campo de uma forma diferente. Vamos para o primeiro passo. São 8 passos importantes e esse passo é o início de tudo. Criança que eu fui, reconhecer as experiências, sentimentos e necessidades da infância que ainda influenciam escolhas, comportamentos e relações na vida adulta. Sabe aquele momento, muitas vezes, que talvez na sua infância você tenha passado por dificuldade, você tenha passado por situações que de alguma maneira hoje reflete na sua vida adulta. Seja situações de abandono, ou aquela mãe que não deu a devida atenção, o pai que não deu aquela devida atenção, ou você foi abandonado. Isso mesmo, eu vou entrar nesse detalhe. Você foi abandonado. E isso tudo reflete na sua fase adulta. Muitas pessoas acabam não conseguindo liberar esse sentimento. E hoje, através dos estudos e realmente aprofundar, o nosso coração, ele carrega muitas memórias. Não é só o cérebro, não. O nosso coração, ele carrega muitas memórias e nessas memórias, muitas vezes, acaba sendo bloqueadores de você ser uma pessoa bem-sucedida, ou você acabar atraindo eventos e gatilhos no seu trabalho, na vida sentimental, nos seus amigos, dessa criança que precisa ser olhada de uma forma diferente e ser ressignificada. Lembrando que quando a gente fala ressignificar, não é colocar isso debaixo do tapete e simplesmente seguir a vida. É importante olhar para isso, porque se você realmente deseja ir para o próximo nível da sua vida, e eu tenho certeza que se você está aqui me ouvindo, é porque você escolhe estar no próximo nível, e eu fico muito feliz em contribuir com a sua jornada para isso. É importante olhar para essa criança que você foi, para essa criança que de alguma maneira não recebeu a atenção, que não foi ouvida, ou muitas vezes queria falar e foi silenciada. Quantas pessoas não foram silenciadas, né? Quantas pessoas. Fica quieta, menina. Fica quieto, menino. Não fala, não é só hora de falar. Fica aqui. E você não teve realmente a sua devida atenção. E aí, quando você chega na fase adulta, você vai se deparar com situações que, se você ouvir qualquer tipo de gatilho do seu chefe, você vai achar que é o seu chefe. E na verdade, não.
É só um evento que não foi trabalhado lá atrás e que precisa ser ressignificado. Seja num relacionamento ou a postura de um relacionamento que por algum motivo você tem uma certa expectativa e ele não te dá aquela atenção, e aí lá na infância você não teve atenção. Olha como uma coisa está ligada à outra. Então é importante olhar para isso de uma maneira que você consiga realmente transpor e olhar agora com consciência para isso, né? Porque muitas vezes os pais daquela época não sabiam, não tinham o nível de consciência que hoje nós temos, os acessos que nós temos. Então eles só foram, né? Só foi possível dar a nós aquilo que eles tinham. É sobre isso. Então eles só tinham, né? Vamos dar um exemplo de mãe, pai. Muitas vezes a gente queria mais atenção e não era possível, porque eles estavam no momento, também passando por um momento de aprendizado, lidando com filhos, às vezes mais de um filho, e isso tudo influencia no tratar. Ah, mas eu já vi outras pessoas que eram tratadas diferente de outras pessoas, mas nós escolhemos vir dessa família. Então, é olhar para isso com mais amorosidade e com menos culpa, com menos raiva, olhar com isso com mais leveza, e a gente vai entrar nesse ponto. Então é importante olhar para isso e não com amargura, não com, Fagner, mas eu não vou perdoar. Enquanto você não perdoar, enquanto você não ter essa leveza e essa facilidade, muitas repetições vão acontecer na sua vida. Seja você querer mais prosperidade, seja você querer um relacionamento digno, alguém que realmente olhe para você, que observe quem você é, tudo isso vai ser impactado. Então, a gente não precisa carregar essa bagagem. É olhar para isso e falar assim para aquela criança que queria atenção e dizer: ainda que você não recebia atenção, a devida atenção da sua mãe, do seu pai, o universo te ama, né? Deus te ama, porque você está aqui com a capacidade de ressignificar isso para você seguir em frente. E se imagine dando um beijo na testa dessa criança. Eu sei que vai mexer com as suas emoções. E abraça essa criança, acolha a energia dessa criança para que você enxergue de uma forma diferente. Toda vez que você lembrar desse momento, esse momento não vai ser doloroso. Porque muitas vezes a nossa consciência ela vai esconder lá nas camadas e o nosso ego ele vai tentar, de alguma maneira, nos proteger. E isso causa muita dor, né? Muito incômodo. Então é hora de olhar para isso, é hora de você realmente transformar os seus caminhos. E eu tenho certeza, se você está aqui hoje, essa mensagem é para você. É o momento de olhar para essa criança que você foi, né? A criança que eu fui. E tenho certeza que na infância não teve só momentos ruins, né? Teve pessoas que te acolheram, independente da situação que você tenha passado, ou do impacto que você tenha passado, o quão doloroso que foi, eu entendo e compreendo isso, mas é importante olhar para isso e puxar na sua memória, e nossa memória muitas vezes vai fazer com que a gente se esqueça, que teve pessoas que te acolheram de alguma maneira, né? E se ainda assim não teve pessoas materializadas, existiu uma energia que te encorajou para você lutar. Olha onde você chegou, você está aqui me ouvindo. Olha quantas coisas você passou. E é honrar isso, honrar sua trajetória, olhando que essa criança que você foi, hoje é um adulto incrível. É um adulto que incentiva outras pessoas, é um adulto que está nos movimentos, é um adulto que está realmente buscando melhorar cada dia, está buscando aprender, está buscando se valorizar, está buscando crescer cada dia mais. Então isso tem que ser honrado. Então parabéns para você que está aqui. Parabéns para mim, parabéns para você, parabéns para nós, parabéns para todos os seres que estão nos ouvindo agora em qualquer dimensão, que possamos ressignificar a nossa criança interior, essa criança que você já foi, hoje você não é ela mais. Hoje você é um adulto incrível. Então assim, olhar e dizer, eu te acolho. Fala seu nome agora. Eu vou usar o meu, tá? Fagner. Fagner, criança, eu te acolho. Né? Eu tinha um apelido quando criança, que era Lelinho, né? Então, eu lembro durante muito tempo, eu não gostava de falar esse apelido, mas era um apelido que as pessoas me conheciam. Então, Lelinho, abençoado, eu te amo, você é lindo, você é incrível, o universo te ama, papai do céu te ama, mamãe também te ama, a energia cósmica, a grande consciência,
O universo te ama. Você é um ser mágico, você é um ser que contribui para a humanidade, para o planeta. Gratidão, gratidão, passou. Vem cá, eu te acolho, vem cá. Faça o mesmo, usando o seu nome e trazendo essas palavras de amorosidade, acolhendo essa criança, se imaginando com essa criança, abraçando essa criança, você vai perceber que vai trazer muito mais leveza para você. Faça e me conte. Segundo ponto, as mágoas que permaneceram. Identificar ressentimentos, rejeições, abandonos, comparações, cobranças, silêncios e situações que deixaram marcas emocionais. Essas marcas, muitas vezes, é o que eu falei agora há pouco, elas vão tentar te barrar. No momento que você tiver para ir para o próximo nível, para o momento que você estiver indo para ser aplaudida, aplaudido, o momento onde o mundo começar a te reconhecer, esses sentimentos, eles vão vir à tona para que você não confie em você, para que você volte para esse espaço de tristeza, e você não precisa disso mais. Você já tem muita consciência. Se você está aqui me ouvindo, né, e escolheu receber esse workshop que eu faço com total amor para você, é para que você realmente ressignifique isso na sua vida, para que você entre nesse espaço, né? Porque quando eu limpo no outro, eu limpo em mim também. Eu também tive as minhas situações a ser trabalhadas e é um processo. E devemos acolher esses processos com muito mais amor, com muito mais felicidade, porque merecemos o avanço. A natureza, o planeta é evolução. Não é para ninguém ficar parado. Quanto mais consciência, mais expansão, mais expansão. Quanto mais consciência, mais trabalho. Vamos ajudar os irmãozinhos se iluminarem também, criarem consciência para ter mais liberdade, mais felicidade. E é interessante que durante muitos anos eu nunca quis trabalhar com criança. Curioso, né? Dentro das minhas terapias, quando eu me tornei terapeuta, eu nunca quis trabalhar com criança. E surgiam oportunidades, eu falava assim: ai, não, não vou trabalhar com criança, não. Mas por quê? Existia algo dentro de mim a ser trabalhado, que era a minha criança interior. Né? Então, fazer esse workshop está sendo presente para mim. E poder contribuir com você. Eu não sei quanto tempo você carrega essa mágoa, né? Quanto tempo você carrega essas dores do que de alguma forma você teve a rejeição. E muitas vezes essa rejeição foi um presente para que você evoluísse. Porque talvez se você estivesse na barra na saia da mãe ou do pai, você não teria criado tantas expansões de consciência como você vem criando. Né? E o quão amoroso você pode ser com o mundo, quão amoroso você pode ser com as pessoas, o quanto você é digno e digna de receber amor, é olhar para esse espaço com mais amorosidade, é olhar para esse espaço com muito mais leveza e ressignificar. Quer ir para o próximo nível? Tem que perdoar, tem que se libertar, porque você não precisa carregar mais isso, tá bom? Uma das ferramentas que eu mais gosto de utilizar e que eu venho reforçando dentro das minhas plataformas é o Ho'oponopono, que é o caminho do perdão. Utilizar o Ho'oponopono como prática de reconciliação interna, acolhimento e mudança da relação com memórias dolorosas. Então é você olhar para esse sentimento, e nós vamos fazer aqui junto essa prática que vai ser muito importante, é olhar para essa criança e você vai falar assim, você vai falar seu nome, Fagner, eu vou usar o meu, tá? E você fala o seu. Fagner, criança, abençoado. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, seu grato. Eu sinto muito pelas memórias de dor, de tristeza que você carregou por tanto tempo. Eu sinto muito por todo esse sentimento de abandono, de tristeza, de angústia, de paralisação, de rejeição. Eu sinto muito por você, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Nesse momento, Fagner criança, eu te acolho, eu te abraço, porque você pode ser uma contribuição para o mundo, você pode ser uma leveza para o mundo. Gratidão, Fagner, por você existir. Gratidão por ser essa luz que ilumina a vida de todas as pessoas. Gratidão, gratidão, já passou. Eu te acolho. A rejeição, ela só foi momentânea. Já não existe mais rejeição.
Tudo isso foi uma forma de te forjar ser essa pessoa incrível que você é, para que você experienciasse esse sentimento de rejeição e abandono, para que você pudesse ser mais empata com as outras pessoas, para que você pudesse compreender o sentimento de rejeição que muitas vezes as pessoas que você atende, elas acabam tendo. Então, Fagner, criança, eu te liberto, eu te libero dessa dor, eu te amo. Imagine você, criança, com uma luz dourada, igual essa que está na imagem. Uma luz dourada refletindo, acolhendo essa criança. Imagine que eu tô lá com você nesse momento. Como essa imagem, né? Ela foi realmente específica para isso. Te acolhendo, olhando para você e dizendo: já passou. Já passou, agora você é um adulto, uma adulta incrível e merece sorrir. Você é digno e digna de toda felicidade. Eu te acolho, eu te abraço, representando o universo te abraçando, Deus te abraçando, porque Deus vive em nós. A energia cósmica vive em nós, essa energia do universo vive em nós. A energia vive em nós, da deusa. O que você escolher, acolha essa criança. Eu estou com você neste momento. Então, neste momento, eu faço direcionado para você, em todas as memórias de dor, sentimento, que você não se sentiu acolhido, acolhida, e que de alguma maneira algo aconteceu com você que impactou você. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. E lembre-se que agora você merece toda a felicidade do mundo. Você merece toda a alegria e toda a expansão inimaginável que o universo pode te proporcionar. Sorria agora, sinta essa presença, sinta essa emoção, que eu tenho certeza que tudo será diferente. Esse workshop, ele foi solicitado como uma forma de canalização, através de uma consciência que me acompanha desde criança, que é o alquimista. Só que hoje ele manifesta muito mais intenso, porque há uma necessidade de contribuir com o planeta para curarmos essas dores de criança, para que possamos ser os adultos bem-sucedidos que viemos ser. Então, todo sentimento de dor, angústia e todo sentimento de abandono que você está sentindo agora, como se o universo não te amasse, como se as pessoas não te amassem, as pessoas não te ouvissem, se as pessoas não dessem a mínima para você. Vamos pegar todo esse sentimento agora? Vamos pegar tudo, ó, tô pegando tudo aqui, ó. Pegando esse sentimento agora aqui, ó. Tô pegando, ó, tô pegando de você, ó. Pegando aqui, ó, fazendo aqui, ó. Vamos imaginar que tá aqui, ó. Tá aqui na minha mão esse sentimento de dor, porque hoje vai ser a libertação de todo esse sentimento de dor que você vem sentindo. Eu peguei tudo aqui, ó. E nesse exato momento, com a luz dourada, com a chama, com a energia taquiônica do amor, com a energia taquiônica das possibilidades, eu te liberto de qualquer dor, ressentimento, mágoa que você tem com a sua mãe, com seu pai, com algum familiar. Eu pego aqui agora, eu ponho aqui. E tudo que isso esteja refletindo no seu presente agora, que não esteja permitindo você ir para o próximo nível. Eu, com a energia que me foi dada, com a energia e a consciência do alquimista, eu pego isso de você e extraio essa dor como extraio o veneno. Eu pego agora. E eu digo para essa dor que tá aqui, ó, tá aqui na minha mão. Dor abençoada. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. E nesse exato momento a gente vai jogar pro universo para que seja transmutado em amor, possibilidades e tudo de melhor que você merece. A partir de agora a sua vida vai ser incrível. Amanhã você vai ter notícias maravilhosas. Hoje você vai ter notícias maravilhosas, presentes maravilhosos chegando para até você. Ó, pegamos tudo isso agora e vamos jogar para o universo. Em qualquer tempo e espaço onde você teve dor, eu tô pegando isso agora. Vamos contar até três? Um, você está ficando liberto. Dois, tá mais leve. Três, joguei.
Joguei. Transmuta. Transmuta, 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 transmuta. Tá transmutado. E tudo que isso representa agora tá libertado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divindade que vive em mim. Deus que vive em mim. Grande consciência que vive em mim. Aquilo que faz sentido para você. Eu sinto muito por ter carregado essa memória por tanto tempo. Eu extraio como extraio o veneno. Eu extraio como extraio o mal. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato. Eu sou grata. Eu sou grata por essa possibilidade, eu sou grato pelo Fagner. Eu sou grato por essa oportunidade de me libertar, de me limpar. E eu sinto muito. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Eu sou grato. E aí? Como que tá esse sentimento? Ufa! Forte, né? Respira fundo, relaxa. Nesse momento eu quero que você sinta essa energia, essa esse áudio agora. Sinta, sinta de forma leve. E vamos fazer uma última vez para vasculhar tudo aqui, ó. Põe a mão na cabeça. Você vai abençoar sua cabeça, seu cérebro, e você vai dizer assim: consciência, ó, nessa posição, deixa eu aqui. Consciência abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. No coração. Você vai pôr a mão no coração agora e vai dizer assim: coração abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu te amo, eu sou grato. Coração abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu te amo, eu sou grato. Coração abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu te amo, eu sou grato. Você está livre, você está liberado. Você vai colocar a mão na barriga e deixar uma mão no coração. Uma no coração, outra na barriga. Eu sinto muito, corpo, pelas memórias que você carregou até aqui. Eu sinto muito. Eu te libero, eu te liberto agora. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. Você está livre. Você está livre, você está liberto. Gratidão, gratidão por ter segurado até aqui. Você está pronto para ir para o próximo nível. Seguro, divertido, alegre. Você é digno e digna do melhor. Seja feliz. Está feito. Ufa! Legal, né? Vamos para o próximo. Libertando crenças criadas na infância. Perceba, frases, conclusões, interpretações antigas como eu não sou o suficiente, não sou amado, preciso agradar, não posso errar. E outras crenças que podem continuar aí orientando a vida adulta. Quando libertamos as crenças do passado, abrimos espaços para novas escolhas, novas experiências e a uma nova realidade. Eu tô tão feliz de estar fazendo isso aqui. Vocês não têm noção como eu tô reverberando tanto amor, né? Eu falo que o meu campo vibracional, ele tá numa energia, numa ressonância que por mais que eu tenha colocado minha imagem ali, eu me sinto igual aquelas crianças ali, ó, olhando para esse Fagner adulto e agradecendo por ter ressignificado, né? Por ter ressignificado, por ter transformado. E esse sentimento você pode trazer à tona também, né? Sinais de crenças limitantes: medo da rejeição, dificuldade de se colocar, sensação de não pertencer, autocrítica constante, sabotagem dos sonhos e oportunidades. E quais os exercícios? Respire fundo. Bom, eu vou ensinar um exercício aqui agora. Você vai respirar, você vai puxar a respiração. Você vai puxar num tempo de 4 vezes. 1, 2, 3, 4. E solta. Vamos mais uma vez? 1, 2, 3, 4.
solta. Vamos mais uma. Um, dois, três, quatro. Solta. Ufa! E aí você vai observar as crenças, né? Essas que eu dei como exemplo, e questione: isso ainda é verdade hoje? E aí? Isso é verdade? Não, é uma mentira, porque isso tá ali reverberando no seu corpo, né? Escolha uma nova crença fortalecedora e repita diariamente. Uma crença fortalecedora é uma crença: eu sou incrível, eu sou o suficiente, eu sou amado. E aí, às vezes a gente coloca o ser amado por outras pessoas externas, e nós devemos ser amados por quem somos, pela nossa natureza, essa energia, essa representatividade que nós temos. Primeiro você ama a si, para depois querer ser amado ou amada pelo outro. Você se ama. E um exercício que eu acho muito bacana é olhar para o espelho, né? Aqui não dá para mostrar agora, mas aqui na minha sala, eu falo que é a sala das cocriações. Tem um grande espelho que eu coloco e eu faço os meus decretos sempre olhando para o espelho, olhando para a minha versão, confrontando essa energia, mas ressignificando que eu sou o suficiente, sim, e que eu sou inteiro. E qualquer sentimento de solidão, lembre-se que você não está só, você tem uma grande consciência capaz de ressignificar todas essas situações. Escolha essa versão. Você vai perceber o quanto vai ser libertador. E quando você repete, a neuroplasticidade do nosso cérebro, ela proporciona isso, mas nós temos que repetir sempre, todos os dias. Você vai perceber que é muito libertador. Eu escolho libertar para viver em plenitude, honrando a criança que flui e a pessoa que sou. Olha que lindo. Anota isso, anota aí. Eu escolho libertar para viver em plenitude, honrando a criança que fui e a pessoa que sou. Eu escolho libertar para viver em plenitude, honrando a criança que fui e a pessoa que sou. Olha que extraordinário. É incrível, não é? É libertador. É libertador olhar para essa criança. É libertador você ver esse movimento. E você vai perceber que vai ficar tão mais leve. Meu coração tá assim, ó. Eu já tô mandando várias energias para vocês. Reescrevendo a sua história interna. Aplicar recursos de programação neurolinguística para construir novas associações. Quando a gente fala, são as sinapses neurais, né? O nosso cérebro está acostumado com uma determinada, durante muito tempo, com aquela informação. Conforme você vai expandindo, você vai criando novas sinapses neurais. Isso vai permitindo com que você crie espaços, você crie possibilidades e crie novas crenças, novas histórias, recriando e contando uma nova história de vida. Que história você quer contar? E aí, vamos lá, recursos da PNL aí utilizando ressignificar. Ressignificação, né? Transformar o significado de experiências passadas. Então, aquela criança que foi ferida, ela não foi ferida, ela foi forjada. Ela foi forjada a ser essa pessoa incrível que ela se tornou. Eu estou criando essa história e ressignificando. Por quê? Você foi forjada. Se não fosse tudo isso, você não teria se tornado a pessoa incrível, batalhadora, extraordinária que você se tornou. Teria sido outros caminhos. É olhar para aquilo e ressignificar, trazer um novo conceito, um conceito de empoderamento e algo fortalecedor. Mudança de perspectiva, ver a situação por outro ângulos e com mais recursos. Vou dar um exemplo. Vamos falar de solidão, né? A mãe que não deu atenção para aquela criança e deixou com os avós. Aquela mãe ou pai que deixou a criança e não deu atenção porque tinha outros irmãos. É só um ponto de vista interessante. Tudo isso que aconteceu é porque às vezes a pessoa não tinha aquela devida maturidade, aqui a gente não tá para julgar. Às vezes aquela pessoa também passava por situações emocionais, não sabia lidar com o seu comportamento e com a sua personalidade. Lembre-se que você nunca foi o problema, você sempre foi a solução. E você está aqui para ressignificar isso. Então, essa mudança de perspectiva vai fazer com que você crie comportamentos totalmente diferentes. Ancoragem de recursos, né? Instalar estados internos de segurança, amor e confiança. Você é amado. Você é amado pelo universo. Por isso que você está aqui agora me ouvindo. Porque o universo está te presenteando.
para que você se liberte de uma vez por todas. Visualização criativa, né? Crie novas imagens mentais de si mesmo do passado. É voltar para aquele tempo e ver. Se imagina você adulto acolhendo essa criança, né? No momento que ela estava triste, chorando, que ela se sentia sozinha. Isso vai ser tão libertador para você como um efeito dominó. Então todo aquele sentimento vai chegar no momento atual, você vai perceber que aquilo lá não teve significância, né? Porque você ressignificou. Não que não tem significância, mas que hoje já não faz mais sentido carregar essa bagagem. Novo diálogo interno, né? Substituir pensamentos é, limitantes para afirmações aí fortalecedoras. Eu sou incrível. Eu sou extraordinário. Eu sou o que eu sou. Lembra que eu comecei lá, minha apresentação? Eu sou o que sou. Esquece o CPF. Esquece seu nome por um instante. Quem é você? Um ser incrível, um ser de luz, uma pessoa extraordinária. Ao reescrever a sua história interna, reescrevemos o futuro que podemos criar. Eu escolho uma nova história. Quantas histórias você pode criar a partir daqui? Enquanto você permanecer nesse passado, e que você não vai permanecer porque a gente já ressignificou, você não cria uma nova história. E você quer criar uma nova história. Né? Reconte. Fagner, visualizar não está funcionando. O que, que eu posso fazer? Escreva. Reescreva a sua história de criança, mas com você lá, você presente. Você sussurrando. O que, que você falaria para essa criança? Como você empoderaria essa criança? Como você mostraria para essa criança que ela enfrentaria muitas coisas na vida, mas que ela iria superar todas elas, porque ela estava naquele momento sendo forjada a ser incrível. Entendeu? Muda, não muda? Não muda a frequência? É sobre isso. Geometria sagrada, símbolo da nova história. Utilizar aí formas e símbolos como recursos contemplativos para representar integração, equilíbrio, proteção, expansão e um novo ciclo. Isso mesmo. Aqui eu estou representando com a flor da vida. Pesquise sobre ela, é maravilhosa, eu gosto. Se tornou meu símbolo de vida, de alma, e eu recomendo utilizar. A flor da vida, integração com a criação, harmonia e conexão com o todo. Cubo de Metatron, né? Como se fosse aquela estrela. Ela é uma estrela. Pesquise, vale a pena, né? Ela traz proteção, alinhamento, estrutura e consciência. A flor da vida já preenche isso, que é esse símbolo que eu trouxe aqui. Siriantra, expansão, prosperidade, realização e energia, semente da vida, novos começos, germinação e novas possibilidades. Taurus, o campo de energia, fluxo, equilíbrio e renovação. Ao contemplar e conectar-se com esses símbolos, reafirmamos a escolha consciente de criar uma nova história em alinhamento com quem realmente somos. E é incrível. Prática diária. Reserve alguns minutos para a contemplação, né? Contemplar aí o símbolo, respire, conecte e sinta o significado dele na sua vida. Visualize a integração do novo ciclo, né? Em todas as áreas. E agradeça e declare: eu escolho uma nova história. Bora lá? Eu, comigo, agora, eu escolho uma nova história. Eu já estou vivenciando uma nova história. Eu sou a nova história. Eu sou o que sou. Eu sou uma nova história. E digno de toda a abundância. A luz penetra em mim. Está feito! Criança solar, né? Recuperando a alegria e a potência. Reconectar-se simbolicamente com a espontaneidade, criatividade, curiosidade, sonhos, autoestima e capacidade de receber. Qualidades de criança solar, espontaneidade, viver aí o presente em leveza, autenticidade, criatividade, expressar ideias, emoções e talentos únicos. Curiosidade, explorar o mundo em encantamento e abertura. Autoestima, reconhecer o próprio valor e a luz interior. Capacidade de receber. Permita-se receber amor, oportunidade e abundância. E você vai dizer: eu permito que a abundância entre na minha vida de forma surpreendente e milagrosa. Eu permito que a abundância entre na minha vida de forma surpreendente, milagrosa e mágica. A criança solar dentro de nós nunca deixou de existir. Ela apenas espera ser lembrada, acolhida e honrada. Então, eu acolho a minha criança interior e juntos, de mão dadas, estamos vivenciando o melhor momento da minha vida.
Eu acolho a minha criança interior e de mãos dadas estamos vivenciando o melhor momento da minha vida. Diga isso, tá? Quando a criança interior floresce, a vida se torna mais leve e radiante. Então, bora libertar, né? Práticas para reativar a sua criança solar. Busque e permita ser leve. Desenhe, dance, se divirta. Tenha aí momentos de silêncio e conexão. Realize sonhos antigos e crie novos. Eu vou dar um exemplo. Agradeça por cada pequena alegria. Quando criança, teve uma situação na qual não foi possível no meu aniversário ter bolo. Durante muitos anos eu carregava aquilo. Então todo meu aniversário eu tinha que comer bolo. Bolo, 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 bolo. Quando eu ressignifiquei, hoje eu já não vejo necessidade, né? Porque aquela criança já foi, aquele momento, aquela situação. Mas na época, né, quando criança, me magoou tanto, eu fiquei tão chateado, mas a criança interior já entendeu, porque eu já conversei com ela. E tá tudo bem. Então, é agradecer pelas pequenas alegrias. Mas se você tem algo que você não fez quando criança e hoje você pode fazer tudo, faça. Faça por essa criança. Eu sei que vai te emocionar, faça. Você vai perceber que vai ser libertador, tá bom? Olha que interessante. O retorno ao sol. Eu vou tentar não me emocionar, tá? Eu tô emocionado, eu tô sentindo a vibração de vocês, independente do momento que vocês estão sentindo, porque eu já estou vendo quantas pessoas vão ser impactadas com esse workshop, né? Com esse presente aqui, o retorno ao sol, né? Que alegria! Encerramento da jornada com a integração das experiências e criação de uma nova declaração pessoal. Eu honro a criança que eu fui. Eu acolho a pessoa que eu sou e acolho caminhar em direção à minha própria luz. Vamos comigo? Eu honro a criança que fui, acolho a pessoa que sou e escolho caminhar em direção à minha própria luz. Vamos mais uma vez? Eu honro a criança que eu fui, acolho a pessoa que sou e acolho caminhar em direção à minha própria luz. Olha que lindo. Já se imagina? Já se imagina encontrando essa luz? Por que o sol? Não teria outra representatividade sobre acessar a sua própria luz do que o raio solar. E quando a gente ativa, e um dos propósitos de ativar essa energia da criança interior, utilizando a energia do sol, toda vez que você olhar o sol, você vai sempre lembrar que esse sol que reflete é a mesma luz que reflete dentro de você. Então, mais uma vez, eu honro a criança que eu fui, acolho a pessoa que sou e acolho caminhar em direção à minha própria luz. Perdão, acolhimento, ressignificação, reconexão e expansão. Não é lindo? Gratidão, gratidão por esse presente por você existir, você que está assistindo. É um presente, eu quero saber um pouco de você, eu quero saber que você me conte como foi, me dê como feedback, seja no link que eu vou, né, disponibilizar para que você está assistindo, que é o link que você está assistindo, mas como o workshop ele é fechado e é só para as pessoas realmente sentirem essa conexão, deixar nos comentários como foi a sua experiência. E eu tenho uma coisa muito legal que é uma ferramenta que foi canalizada pelo alquimista e que vem aí para ajudar também. E caso você sinta no seu coração, fique à disposição, eu explico mais, é só me perguntar, que é o atendimento terapêutico de reset harmônico. Uma técnica integrativa voltada ao movimento, clareza e ressignificação dos padrões que podem estar impactando emoções, escolhas, resultados na sua vida pessoal e profissional. Como que funciona? Existe uma entrevista comigo, que é a minha escuta terapêutica. E aí, complementando aqui, uma entrevista comigo, vai ter algumas perguntas que eu vou fazer para entender o seu momento, quais são os bloqueios que você ainda tem, É produzido energeticamente uma frequência que eu vou mandar sonora, que você vai ouvir. Normalmente vai ser uma frequência aí de 1 hora, que é um áudio que eu vou te mandar exclusivo, personalizado para você. E nele vai conter algumas informações
quânticas nele, relacionado ao seu alinhamento energético. Isso mesmo. E vai ser muito bom você ouvir. E aí tem todo um acompanhamento, eu passo toda a instrução de como utilizar ele, qual o momento, qual a contribuição. Lembrando que ele é um áudio personalizado, então não adianta outra pessoa ouvir, porque ele está ligado a você, às suas situações. E vai ser assim, vai te potencializar de forma bem significativa. Identificação de padrões e crenças e arquétipos. Então, quais são os arquétipos, os símbolos que hoje estão bloqueando a sua vida? Isso nós vamos entender para que a gente ative, introduza arquétipos específicos. E existe também uma mandala que vai ser disponibilizada para que você ative aí novas possibilidades, novas versões. E essa mandala você vai poder imprimir, colocar num quadro, para que você trabalhe também essa visualização, trabalhe essa purificação. E quais são os benefícios? Mais clareza emocional e mental, percepção de padrões repetitivos, fortalecimento de autoestima e autoconhecimento, sensação de leveza e bem-estar, abertura para novas possibilidades, mais fluidez, magnetismo e expansão. E muito mais possibilidade do que você imagina, né? E hoje, dentro do atendimento do reset harmônico, existe duas formas, né? Quando é situações específicas desse reset, é relacionamento, é uma situação muito específica, tem esse, e tem o reset harmônico da flor da vida, que ele já abrange muito mais, né? Então vai muito do que você escolhe, de qual é o seu momento e quais as transformações que você quer aí para os seus caminhos. Gratidão por existir, gratidão por estar aqui. Quer saber mais? Só me perguntar. Gratidão por me acompanhar nas redes sociais. E Centelha, espero que você tenha gostado desse presente. É minha contribuição. Para mim foi realmente muito emocionante que o universo possa expandir e trazer a você tanta abundância que você nunca imaginou que fosse possível. E que você possa estar em lugares que você nem imaginou. Nos vemos por aí e espero poder te acolher cada vez mais e te abraçar e dizer para você gratidão. Gratidão por você existir na minha vida. Porque se por algum motivo você se conectou, é porque alguma ligação nós temos. Então, gratidão pela sua existência. Fique na luz, fique bem e que os raios solares iluminem todos os seus caminhos. Gratidão, beijo do mago, até a próxima.